O Quintas com Quintais dessa semana bate um papo com o estudioso Hélio Rainho. Hélio, tudo bem, querido? Tudo bem, Mauro. Obrigado. Quero te agradecer aí a oportunidade de estar nesse programa. A gente que é ligado ao carnaval tem uma profunda admiração pela importância que esse programa tem, divulgando a cultura das escolas de samba, a cultura da avenida, do povo de samba, e é um privilégio, assim, gigante. O que eu estou fazendo aqui? Não, você sabe que o nosso programa tem esse objetivo, né? De levar para o público que não está tão dentro assim do processo do carnaval, né? Não só do carnaval carioca, que a gente entrevista a gente do Brasil todo, mas para entender um pouco mais dos bastidores, vamos chamar assim, né? E você trabalha, de alguma maneira, com os bastidores do carnaval, né? Porque você, além de ser um estudioso, você é um comentarista também, né? Você faz análises de todos os segmentos e também tem um trabalho muito importante na Casa das Artes Carnavalescas, não é isso? Sim. Eu tenho uma história, né? Uma vivência dentro do carnaval, de escola de samba, de quando fui levado pelo Bamba Jaci da Portela para Portela. Eu tinha 17 para 18 anos na época, vivi ali toda uma trajetória, né? Convivendo com as escolas de samba de Madureira, enfim, desfilando pela Portela como escola-mãe, mas fui padrinho dos passistas do Império Serrano durante 7 anos, uma escola que eu também tenho no coração, fiz muitas amizades ali, era a escola do meu pai, né? O Império é raiz e herança, eu fiquei com essa herança, né? A Portela como uma escola-mãe, herança da minha mãe, e o Império como uma herança do meu pai. Então a minha casa sempre foi dividida entre Roberto Ribeiro e Clara Nunes. E o teu coração hoje é? Meu coração é Portela, mas tem o Império também. Não dá para separar uma coisa da outra. Para mim, assim, meu coração mora em Madureira, né? Em termos de samba. E eu trabalhei durante um bom tempo como crítico, né, dos desfiles de escola de samba, que foi quando a gente se conheceu, analisando ali os desfiles do grupo especial e da Série A, né, os desfiles da Sapucaí especificamente. Também desenvolvi o meu trabalho acadêmico como pesquisador, faço parte de 2 laboratórios de pesquisa de estudos do carnaval, e aí apareceu esse projeto, né, de se trabalhar através da Prefeitura de Maricá, desenvolver alguma coisa que fosse voltada para potencializar a indústria cultural, a formação, né, dos profissionais do carnaval. E então surge essa iniciativa da Casa das Artes Carnavalescas como um polo que é desenvolvido, né, pelo Instituto Brasil Social, uma OS que já faz trabalhos sociais voltados para essa área de educação com um projeto social, projeto socioeducativo. Quantos anos tem já a Casa de Artes? A Casa das Artes foi inaugurada agora em 2024, é um projeto mais recente. Maravilha. Mas eles já realizavam alguns trabalhos com o que eles chamavam de eixo do carnaval, com uma série de outros cursos que eram feitos. A gente tinha lá, ainda tem, né, o Ileaie, o Bancoma está chegando agora também da Bahia para trazer toda uma visão diferenciada, né, de tecelagem, de teares, enfim, um trabalho com algumas coisas que são básicas, né, ligadas ao Carnaval da Bahia, mas que também tem aplicação, que trabalham muito com tecidos, com joias, afro, enfim. E os cursos da PIN, do Pimpolhos, da Grande Rio, que já tem a natureza de ser uma escola de samba. Hoje todos esses cursos estão arrolados ao projeto pedagógico do qual eu sou coordenador dentro da Casa das Artes Carnavalescas. E Maricá está se tornando assim, uma espécie de um polo ligado ao carnaval, né? A gente tem a União de Maricá, né, que é uma escola que tem um potencial muito grande, né? Que inclusive o carnavalesco é um dos mais consagrados carnavalescos da atualidade, que é o Leandro Vieira. Isso dá uma chancela muito grande ao momento que Maricá passa, né? Temos a chegada do Paulo Barros também, com alguns projetos lá em Maricá, e o Milton Cunha também, né? Que inclusive recentemente fez uma visita ao teu projeto, né? Com a gente. O Milton Cunha como um dos reitores, o Milton Cunha, a Evelyn, a rainha de bateria da Mangueira, sim, e o vovô do Ileaie, são os 3 reitores da Unicarnaval, que é um projeto que dialoga muito com a gente na Casa das Artes Carnavalescas, mas é um projeto de uma universidade livre do carnaval, né, que pretende formar também profissionais qualificados. A gente tem trabalhado hoje com cursos que são cursos mais de aplicação técnica. E então, só para a gente poder entender, a Casa das Artes Carnavalescas tem uma função mais prática. Sim. Né? E, teoricamente, a faculdade vai ser uma coisa mais acadêmica. Isso. A universidade vem com uma proposição de trazer cursos que também têm natureza de desdobramento prático, né? Porque o carnaval é toda uma construção. Na verdade, assim, a gente tem um diálogo, né? Por exemplo, o nosso curso hoje,
que é o curso que inclusive a gente te convidou para dar uma aula magna no encerramento, né? Que é o curso de aderecista para desfiles de escola de samba. Ele é um curso que tem um módulo teórico também, né? A gente procura sempre levantar uma possibilidade de que esses profissionais não sejam só profissionais práticos, né? Que eles possam também fazer uma reflexão, ter um pensamento, né, sobre aquilo que eles estão fazendo. Então, nós temos um desenvolvimento teórico prático, né, na proposição metodológica do curso, mas é evidente que quando você fala de cursos que têm uma natureza mais voltada para a proposição de ser uma universidade, você vai trabalhar com o escopo teórico, com professores que estão mais ligados a esse campo acadêmico, para que você possa, de fato, introduzir os alunos, né, que já vêm de uma outra formação mais elevada, né, uma escolaridade mais elevada, para que eles tenham uma outra possibilidade de leitura, de pesquisa, um nível de aprofundamento diferenciado desses que nós fazemos hoje, que são cursos mais voltados para áreas de aplicação. Então, você tem curso de cavaco, você tem curso para instrumentista, você tem curso de canto, você tem curso de maquiagem artística, tem os nossos cursos de aderecistas, né? Que são num nível mais prático, né? Então, essas coisas vão se equilibrando. E aí, a princípio, a Unicarnaval vai ficar num polo tratando disso, e a gente ali, como Casa das Artes, já concentrou esse eixo do carnaval, que eram os demais cursos voltados para isso. Em Maricá, estão todos hoje com a gente ali dentro da Casa das Artes Carnavalescas. A Unicarnaval ainda está meio no embrião, né? Ou eu estou equivocado? Ela já foi inaugurada, já está para lançar os seus cursos agora, eles estão em alguns processos internos, né, de desenvolvimento, de já começarem a lançar edital, e a gente da Casa das Artes tem participado disso, né? A visita do Milton Cunha conosco lá foi não apenas uma visita de conhecimento do nosso espaço, isso era importante para eles também, mas justamente para a gente ter essa integração, porque já são cursos que existem, que estão funcionando para esses públicos, que são públicos que dialogam com aqueles que eles querem atingir, né, na Unicarnaval. Eu tive a oportunidade, como você falou, você citou, de bater um papo com teus alunos lá, e o ambiente é muito interessante, né, porque você tem todo tipo de aluno, né, você tem os com mais idade, você tem os mais novos, você tem mulheres, você tem, enfim. Então, é um público, são alunos totalmente diversificados, né? Mas com interesse, assim, voraz, né? Porque a minha palestra foi uma palestra de 1h30, talvez, né? Sim. E como eles aguçam, né? Como eles estão interessados em se aprofundar no que acontece durante a criação de um projeto de carnaval, né? O teu curso contempla isso também? Como fazer, no passo a passo, o início, e alguma coisa que nós conversamos até lá na palestra, né? Tem essa possibilidade também? Existe esse objetivo também? Assim, o carnaval, né, como a gente fala carnaval, eu costumo dizer que escola de samba é uma coisa e carnaval é outra, mas a escola de samba está dentro do carnaval, mas ela tem uma construção Sim. que é muito peculiar, até porque o sentido do carnaval como festa é um desregramento. E você sabe que a escola de samba de desregrada ela não pode ter nada, ela tem que ser totalmente regrada. Embora pareça para muitos que é. Pois é. A escola de samba é um ambiente que ele fomenta, né, essa paixão, esse envolvimento, porque existe um envolvimento com as bandeiras, né, a paixão que as pessoas têm. Você começou perguntando aqui qual era a escola do meu coração, né? Enfim, então você tem esse envolvimento das bandeiras, você tem essa vivência das comunidades. Cada comunidade, eu falo muito sobre isso lá, né, que a gente tem que ter esse olhar antropológico de que cada comunidade está produzindo o seu carnaval, mas elas possuem valores, elas possuem construtos que são diferentes, né, de um lugar para o outro. Eu vivenciei isso, por exemplo, a Portela está aqui, o Império Serrano está aqui, são tão parecidas porque estão no mesmo território e ao mesmo tempo são tão diferentes, desfilar numa e desfilar na outra. Você entende que tem que ter uma leitura, né, muito clara de como essas diferenças existem, como elas se processam. E a gente percebe, como você citou, a União de Maricá se projetou. Ela é uma escola caçula em Maricá. Sim. A gente tem escolas de samba em Maricá que tem 20, 40 anos. E hoje existe um trabalho também da Casa das Artes Carnavalescas de trazer para a mesa de discussão essas escolas antigas para que haja esse diálogo e para que a gente possa entender que a gente fala ali com os públicos que estão interessados em construir carnaval além do carnaval da União de Maricá, que sem sombra de dúvida é a grande
Cinderela, né? Quer dizer, a grande princesinha, pela ascensão, pelo crescimento meteórico de uma escola poderosa que começou e muito rapidamente chegou onde ela está chegando. Então, mas isso também, de uma certa forma, despertou, né, nessa cidadania maricaense a sensação de querer participar ativamente do carnaval. Isso como é muito bonito, né? Sim. Isso é muito bonito, né? Porque, no geral, o Rio de Janeiro é o grande polo do carnaval, né? O Rio de Janeiro, enquanto cidade, é o grande polo do carnaval. E, de repente, você vê Maricá, né, do outro lado da ponte, né, tendo essa efervescência, né, como objetivo. Eu acho bacana isso. Eu acho que, posso estar equivocado, que me desculpe, mas eu acho que falta um pouco disso aqui no Rio de Janeiro, sabia, Hélio? Eu costumo ser... Eu entrevistei o Adano Mota aqui, e o Adano falou, acho que todo carioca tinha que falar com orgulho. Eu moro na cidade do carnaval, né? E às vezes eu me deparo com pessoas que não têm a menor ideia de como funciona o carnaval carioca. E as pessoas estão tão próximos do carnaval, né? Estão tão atuantes no carnaval enquanto foliões e até mesmo profissionais que não conhecem a mecânica de um carnaval, né? Eu acho que em qualquer lugar do mundo onde você se depara com uma festa dito carnaval, né? Nice, você vai para Valência, todo mundo ali sabe como é que funciona, reverencia os seus artistas. Eu acho que o Carnaval do Rio, e eu vou falar um pouco de São Paulo também, principalmente São Paulo, não reverencia tanto os seus artistas. Você concorda com isso ou eu estou sendo muito utópico? Não, é uma verdade. Quando eu trabalhei, na época que eu trabalhei com a cobertura do Carnaval, eu trabalhava como crítico, né, comentarista dos desfiles, mas eu também fazia matérias jornalísticas, também atuava nessa área jornalística. E eu fiz um trabalho, inclusive fiz um projeto, o Quem És Tu Passista, que a gente falava exatamente sobre essa questão da visibilidade para essas pessoas que constroem o Carnaval. Porque, midiaticamente falando, a construção que é mais frequente na cabeça das pessoas que não atuam no Carnaval, a visão externa, é de que nós somos apenas um grande espetáculo que aparece na televisão uma vez por ano. E que surge do nada. Né? Que surge do nada, como se aquilo fosse construído. E assim, a escola de samba ela é muito mais do que isso. Ela tem um nível de envolvimento, de aprofundamento, de construção através de famílias, de territórios. Essas pessoas se entrelaçam, elas estão juntas o ano inteiro, elas comungam coisas. Normalmente, as cores do pavilhão estão nas cores da casa dessas pessoas. Elas pintam a parede das suas casas com as cores da bandeira das suas escolas. Então, elas vivem o colorido, literalmente, do carnaval, está na vida delas, está na casa delas. Você tem baianas, senhoras de idade, que têm netos que já são passistas, que têm filhos e sobrinhos que já são diretores de harmonia. Então, o envolvimento da escola de samba é um envolvimento que acontece no âmbito familiar. É uma construção sociológica e social que, às vezes, só transparece para a gente como um grande espetáculo. E, nesse sentido, Mauro, às vezes a espetacularização até prejudica, porque ela estigmatiza a escola de samba apenas como o maior espetáculo da Terra e deixa de mostrar essa vivência que existe de pessoas que são felizes no seu dia a dia e que vão construindo, né, uma vivência, um código de saberes. As feijoadas, por exemplo, né, são uma forma de você... As feijoadas da escola de samba são almoço em família. Não são a festa que muitas vezes é anunciada na televisão como o evento do fim de semana na casa de show. Não, não é isso. Porque a escola de samba sempre fez feijoada, antes de cobrar ingresso, antes dessa coisa toda, como uma forma de pactuar as pessoas à mesa, né, dentro daquela sociedade que está ali construída, que é uma sociedade familiar, uma sociedade de bairro. Então a gente preserva muito isso. Lá na Casa das Artes Carnavalescas, a gente fez festa junina, a gente quer fazer a próxima certificação, a gente quer fazer uma feijoada na Casa das Artes. A gente procura ambientar as pessoas, e você falou sobre essa mistura, né, de pessoas que você viu lá nos alunos. Nós temos pessoas que vão para lá que nunca atuaram em carnaval e que têm o interesse em estarem ali. E a gente também fala que o cara que é formado para fazer o adereço, ele pode trabalhar com teatro, pode trabalhar com cinema, televisão, com uma série de outras coisas. Mas assim, a gente percebe que tem pessoas que querem conhecer o universo do carnaval e que chegam ali para os cursos porque também querem se situar naquele ambiente. E essa construção do acolhimento, do pertencimento, né? Por isso eu sempre enfatizo isso. Nós somos um projeto socioeducativo. Nós entendemos que as pessoas chegam ali, a gente apoia,
Algumas pessoas a gente tem encaminhado para alguns tipos de serviço social da própria prefeitura, né? Existe uma vontade política em Maricá de que o carnaval seja também esse levante das pessoas dentro dos projetos sociais. Então isso também é importante. Se você não tem um vento político que sopre, as coisas também não acontecem. Então lá em Maricá hoje, né, através do prefeito, do Quaquá, existe uma política de fomento forte ao carnaval e essa integração das pessoas com esses cursos, justamente para desenvolver a potência do carnaval, das escolas de samba, mas também para envolver o cidadão maricaense. A primeira parte do nosso curso, ela tem uma sequência de disciplinas que acenam para a questão da cidadania, né? Então a gente fala ali sobre sustentabilidade, a gente fala sobre segurança no trabalho, a gente fala, tem todo um conjunto de coisas que asseguram aquele indivíduo que ele vai entrar no carnaval, mas ele vai aprender a ter uma responsabilidade consigo mesmo como cidadão. Porque isso, né, é uma ideia de que o carnaval é cidadania. Nós vamos para um breve intervalo e eu volto já conversando com o estudioso de carnaval, Hélio Raim. Voltamos com Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o estudioso Hélio Raim. Hélio, vamos falar agora um pouco do Hélio crítico de carnaval. Durante muitos anos, né, você expôs as suas opiniões, né? Você fez mais amigos ou mais inimigos? Graças a Deus eu tenho muitos amigos no carnaval. Os inimigos ainda não se manifestaram com plaquinhas, então não estão identificados, acho que não. Assim, eu acho, Mauro, que tudo que a gente faz, né, eu tenho uma formação, uma educação que eu acho que isso vem da nossa casa. Tudo que a gente faz a gente procura ser respeitoso, né? Mas você precisa ser transparente com o trabalho que você faz, né? Eu originariamente sou um profissional de comunicação. Uhum. E quando você comunica, hoje você aqui como um comunicador nesse programa que também tem uma força muito grande no nosso meio, você sabe disso, quando você comunica, você precisa ser verdadeiro. Se você não transpor exatamente aquilo que você vai falar, se você ficar num meio termo, você não consegue mostrar para o público que você está sendo coerente com o papel que você desempenha. Sendo verdadeiro. Né? Você como um entrevistador, se você trouxer uma pessoa aqui que ela tem algum ponto que seja tenso e você não fizer a pergunta, de uma certa forma seu público vai dizer assim, poxa, ele se privou, não quis se expor, né, falando alguma coisa. Passou pano. Passou um pano. E assim, imagina o crítico. A função do crítico é justamente fazer uma análise, mas eu penso assim, quando as pessoas falam, a crítica tem que ser construtiva, eu acho que assim, se ela não é construtiva, ela não é crítica. É igual o samba de raiz. Você gosta de samba assim? Não, esse tipo de música eu não gosto. Porque você gosta mais de samba de raiz. Aí eu digo assim, não, pra mim se não tem raiz não é samba. Todo samba tem raiz. O que não tem raiz eu não sei o que é. É um outro gênero aí, é pandeiragem eletrônica, é tico-tico, que não é no fubá, enfim. É alguma outra coisa. Então eu acho que é a mesma coisa. A função do crítico é essa. Eu vim do teatro. E a gente sabe que assim, no teatro a gente tinha as pessoas que eram expulsas das filas das salas de teatro porque criticaram mal a peça anteriormente, aí o autor dizia, essa fulana, principalmente a fulana, né? Ou esse fulano estão proibidos de entrar aqui. E eu sempre achei isso muito curioso, porque eu acho que tem que haver uma relação de troca. No caso da escola de samba, a gente acaba sendo uma bolha. O crítico visita os barracões antes, ele conversa com os carnavalescos, ele lê as e principalmente entender as dificuldades. Porque às vezes você vê alguma coisa passar na avenida de uma maneira... E aí o crítico vai dizer, olha, aquilo está assim porque eu estive lá e ele me informou que a escola está sem condições e papapá. Pois é. Né? Porque então, o que é visto nem é. A gente tem todo esse retrato, né, anterior, mas entre nós críticos havia também essas discussões. Tá, mas você acha justo você deixar de elogiar a alegoria que passou aqui perfeita? Você elogiar a alegoria que passou perfeita e aí uma que passou imperfeita, você... diz que está imperfeita, mas que foi porque aconteceu isso ou aquilo outro. Você não sabe se o outro que trouxe a alegoria perfeita passou por um problema. Então a gente também tinha essas coisas teleológicas, assim, esses grandes embates. Tenso, né? É tenso. Enfim, não é uma função muito clara. E às vezes já aconteceu de algum carnavalesco não gostar de alguma pontuação que foi feita, de algum dirigente de escola de samba pedir uma retratação, que era uma coisa curiosa, porque aí eu explicava assim, gente, vamos dialogar e explicar o que é uma retratação. Porque uma retratação não é isso.
E outra coisa, eu acho que o crítico, né, o comentarista, eu sempre dizia, eu não estou aqui para dar a minha opinião. Porque a opinião, ela tem uma subjetividade, e eu entendo que a crítica também vai ter, inevitavelmente. Mas eu estava ali para fazer uma análise, olha, a proposição é essa. O que foi apresentado foi isso. Os desfiles são comparativos entre si e entre outros. Então, se você traz um enredo de alguma coisa que ou este ano ou em outros anos já passou na Sapucaí, inevitavelmente, quando você faz a crítica, você pode traçar um comparativo. Poxa, mas isso já foi mostrado aqui? Não. Foi muito melhor do que da outra vez e tal. Ou existem alguns pontos que poderiam ser melhor explorados. Assim, é a função do crítico. Ele vai ter que, de alguma forma, vai ter que colocar alguma subjetividade, mas o trabalho, quando ele é feito com lisura, que você não persegue ninguém, que você não tem preferidos nem preteridos, você está ali simplesmente para analisar o que está acontecendo. Então, você não usar a crítica como arma. Eu juro para você que eu tentei fazer isso o tempo todo. Quer dizer, as percepções nem sempre são as mesmas. É o que eu falei para você. Eu tive um caso específico de um enredo que era um enredo que eu achei muito ruim. Ele não foi mal executado, a sinopse era perfeita, mas a proposição do enredo era ruim porque eu, numa vibe assim um pouco ativista, achava que aquele enredo não deveria ser defendido por uma escola de samba. Porque ele tratava de um determinado ambiente que nunca defendeu a escola de samba. E a escola de samba entregou-se uma escola de samba para ele, para que aquilo fosse divulgado, difundido ali na avenida. Eu fiz uma crítica muito contundente. Eu recebi uma ligação do carnavalesco me parabenizando pelo que eu falei. Porque ele também? Porque ele entendeu perfeitamente. Ele disse para mim, Hélio, você sabe que esse enredo não era, assim, é por uma questão ética que a gente não quer aqui também arrumar uma grande confusão, dizer a escola tal, no ano tal, o carnavalesco tal. Aí, de repente, na época ficou tudo bem, agora vão arrumar um problema, então fica todo mundo no seu cantinho, tá tudo certo aqui, né? Enfim, mas assim, ele me ligou e falou isso, achei que você foi extremamente didático no seu comentário, você não maculou ninguém, não feriu ninguém, você deixou a tua postura como crítico e falando sobre algo que tem muito a ver com as escolas de samba. Eu fui contratado, tive que fazer esse enredo, não era um enredo meu. Enfim, ficou tudo bem. Até hoje a gente... Isso acontece muito, né? Tem uma grande amizade. Os carnavalescos. Vamos ver umas fotos para você relembrar um pouco a tua trajetória? Eita! Olha, isso aí eu tinha acho que 6 ou 7 anos. Já tinha o olhar do curioso. Né? Ó, já estava procurando alguma coisa ali para criticar, será? Ai, gente, meu pai e minha mãe, maravilhosos. A minha tatuagem do Billy Idol ali. Eu fui um cara que você tem seu lado roqueiro também. Eu na juventude, sexta-feira eu ia de azul para Portela e sábado eu ia todo de preto para Robin Hood Pub no Alto da Boa Vista. Quem é carioca sabe o que é isso, né? Nos cruzamos então, assim, muito lá, então. Como diz o refrão do o samba do Estácio, meu samba dança rock, tudo falso e verdadeiro. Então tá tudo certo. Minha mãe, meu pai, o Hélio Rainho original, imperiano, a Glória Rainho. Minha mãe tá lá com a gente, meu pai deixou a gente há 13 anos atrás. Aí as minhas imagens de avenida, né? Acima, eu como padrinho dos passistas do Império Serrano. Ali é a fantasia desenhada pelo nosso querido Severo Luzardo. Ah, grande Severo. No Império Serrano. Faz falta, né, Severo? Uma figura simpática. Onde eu tô de verde é uma imagem da quadra, né? Eu com a faixa de padrinho. Enfim, embaixo na Portela, na ala de passistas, Nilce Fran, Valci Pelé. Beijo, amo de coração, meus amigos queridos. Vai estar aqui também com a gente. Enfim, aí no tempo que eu trabalhava como crítico, né? Com SRZD, Sidney Rezende, grande abraço, meu amigo querido dos meus 21 anos de TV Globo, me levou para o portal SRZD. E ali eu acho que eu criei esse nome mais conhecido, né? Dentro do carnaval, foi pelo portal SRZD, que é assim uma força, né, na divulgação das escolas. Aí a minha tua relação com o Basquiat. A minha tese de doutorado, né, o meu orientador, o Bernardo Buarque de Holanda, ficava assim para mim no mestrado. Mas você não vai fazer alguma coisa sobre carnaval? Ele da área de sociologia cultural queria fazer alguma coisa sobre carnaval. Eu falava assim, Bernardo, eu tô meio que num pause agora de estudo sobre carnaval. Faço parte de 2 laboratórios de estudos do carnaval, um na UFRJ, com a professora Helenise Guimarães, que a gente ama de coração também, e outro na SPM. Mas eu falei, não, eu vou no meu mestrado, eu pesquisei o dandismo contemporâneo, consumo de moda masculina, e no doutorado eu fui para o Basquiat, que foi assim uma viagem extraordinária. Né? Uma paixão. Uma paixão. Nós temos aqui, ó, nosso parceiro aqui. Quando eu cheguei aqui, eu vi esse livro, eu já fiquei assim, caramba.
Onde Foi eu um vou, ele tá. acaso, né? Isso foi um presente da minha É um minha grande esposa. artista. O meu envolvimento com o Basquiat começou através do carnaval, por incrível que pareça. Porque eu recebi uma ligação me propondo de um cara que tinha um projeto social, como se fosse uma ONG lá nos Estados Unidos, em Nova York. Ele queria fazer um desfile que falasse sobre a década da ONU para os afrodescendentes e me propôs um enredo para que eu escrevesse um enredo. Eu falei, mas eu não sou enredista, por que você está me procurando daí dos Estados Unidos aqui no Brasil? Não, porque eu acompanho as suas análises dos enredos, eu acho você falando muito bem e tal, eu admiro o seu trabalho, eu queria que você escrevesse. Falei, tá, mas eu vou ter que trazer um carnavalesco. Aí eu convidei o Wagner Gonçalves, grande amigo Que Wagner. fisicamente é até parecido com o Basquiat, né? E que já tinha feito um trabalho com o Basquiat. Ele Sim, falou para mim, sim. cara, você está me chamando não é à toa, porque eu já fiz uma cenografia e um figurino de uma peça na Alemanha sobre Basquiat. Falei, ó, então eu acho que é ele lá em cima que está juntando as figurinhas. Porque quando o cara falou década de afrodescendente na ONU, desfile, uma parade no Brooklyn, em Nova York, falei, cara, tem que ser Basquiat. E aí entrei em Basquiat e agora a Rosa, né? Eu sempre coloco uma foto de Rosa Magalhães porque é uma grande referência, né? E todo mundo que senta aqui tem uma ligação com a Rosa, tem uma ligação afetiva com a Rosa, né? Usa a Rosa como um exemplo, né? É um não grande tem como, né? nome do carnaval. Não Né? tem como, assim, a gente se emociona porque, assim, ela foi professora, foi rainha, foi mãe, foi a primeira grande mulher, assim, a circunscrever o nome, né, da carnavalesca nesse trabalho, né? Essa foto foi no Barracão da Portela, né? E agora perdemos a Maria Augusta, perdemos a Márcia Lage Pois é, e Rosa Magalhães. pois é, Então, a gente tá numa vibe assim. Carnaval é masculino? Pois é. E o Milton estava na minha banca de doutorado, o Milton ama o Basquiat, a gente fez É o grande chanceler do carnaval. vários trabalhos. E o Milton é essa figura que é uma coisa assim impressionante, né? Eu falava muito sobre isso lá em Maricá, eles agora lá em Maricá estão se surpreendendo. Eu falava sobre isso, dizia, gente, vocês pensam... eu brincava e falava assim, vocês pensam que o Milton Cunha é a Lady Gaga, mas o Milton Cunha é a Diana Ross. Não que a Lady Gaga não cante, mas assim, ele não é só o espetáculo. Ele senta, ele processa, ele é uma figura pensante, ele é uma figura inclusiva, e ele é uma figura inclusiva até das próprias pessoas que, em tese, já estavam dentro do carnaval, como, por exemplo, eu estou com ele nos projetos, né, na Academia Brasileira das Artes Carnavalescas, na Associação Brasileira dos Passistas de Escola de Samba, né, fiz parte lá do dossiê de... Não, e o Milton chega com o estofo cultural dele, algo que a gente pode chamar do topo da comunicação carnavalesca. Sim, O Milton hoje, estando na maior emissora, que é a Globo, né, sim. ele consegue levar para um público mundial, né, o olhar do carnaval. Né? Então eu considero, repito muito isso aqui, eu considero o Milton o grande chanceler do carnaval brasileiro. Sim, e ele empresta, né? Ele empresta esse espaço que ele tem, que era uma coisa que eu, lá no meu mundo bem menor do que eu fazia, eu sempre procurei fazer, que era integrar esses agentes que eram assim... Quando eu cheguei a imprensa falava assim, a ala de passistas, eu dizia assim, gente, mas quem é a ala de passistas? Você tinha matérias com uma sala, com porta-bandeira, com carnavalesco, mas passistas se citava como se fosse um coletivo. Uhum. E quando eu comecei a procurar nas quadras das escolas de samba os passistas para entrevistá-los, eles se assustavam, diziam assim, eu? Mas por que você vai falar? Não, é você. Não, mas eu nunca ganhei um estandarte de ouro, sei lá, uma coisa assim. Não, mas você é um passista, você tem uma história na escola. Então, um pouco disso, né? E o Milton, ele faz muito isso, né? Ele traz as pessoas. Aí a gente está numa foto com o pessoal do Ileaê, que é um dos projetos que estão lá presentes na Casa das Artes, né? Quer dizer, a gente tem desenvolvido isso com esses outros trabalhos que também se apresentam lá. Acho que todo mundo tem que ir lá conhecer, na rodovia Amaral Peixoto. Vale a pena, vale a pena. Em São José do Embaçaí, a gente está ali em Maricá, é muito fácil de achar, enfim. Aí a visita do nosso professor, que foi lá dar a aula magna, os alunos maravilhados, teve gente que chorou, teve gente que deu testemunho, que ele marcou a vida dele, que aquele enredo que você fez. E isso é uma coisa incrível, né, Sabe Mauro? que isso... Porque às vezes você está fazendo uma coisa e você não está nem pensando né, o grau de alcance que a evidência traz pra gente. Isso que eu ia seja numa comentar com câmera, você agora. seja A gente talvez não avalie, não entenda a dimensão do que é esse trabalho. Né? Evidente que eu, com 40 anos de trajetória, né, eu devo ter tocado muitos corações, né, eu devo ter incentivado. E de vez em quando eu recebo umas coisas que me surpreendem. Olha, eu estou aqui indo para a China fazer um trabalho, porque foi através do Mauro Quintais, que uma vez me recebeu no barracão quando eu tinha 12 anos de idade.
E essas coisas a gente, involuntariamente ou voluntariamente, a gente promove, mas esquece, né? Então essas pessoas vão surgindo ao longo da vida da gente, nos dando esse retorno, né? Talvez isso tenha acontecido lá na Casa das Artes. Pois é, e isso, assim, acena para essa grande responsabilidade, né? Eu vejo assim, eu não me acho uma criatura solta no planeta. Eu acho que, assim, eu tenho uma missão, eu tenho uma fé, eu acredito que, assim, essas pessoas que vêm até nós ou que são alcançadas de alguma forma, a gente tem uma grande responsabilidade sobre isso. Então, eu tenho um momento meu de recolhimento que eu penso assim, é uma responsabilidade. Não importa o tamanho, né, do que você faz, mas no sentido em que você impacta, que alguém chega para você e diz, o dia que você fez isso, me alcançou, me atingiu, então é uma coisa que eu tenho esse respeito, sabe? Essa coisa de parar e pensar assim. Eu, tem de uns anos para propósito cá, eu tenho nisso. entendido isso também, Hélio. A gente não percebe, mas... Isso também é uma imagem de desfile, né? A alegria do... 2017, né? Acho que esse é 2019, foi a Rosa na Portela, né? São muitas histórias, né, Hélio? Hélio, olha só, eu quero te agradecer muito em meu nome, em nome da TV Alerj, evidente, de toda a direção. A tua presença aqui foi muito, muito forte, né? E o teu conteúdo é muito maior do que uma entrevista só. Então espero recebê-lo de novo, para a gente poder falar de Basquiat, falar da tua passagem pelo teatro, Bruna Lombardi. Nós fizemos uma pesquisa muito interessante com relação a você. Mas aqui no Quintas com Quintais, nós temos uma pergunta que sempre amarra a nossa história e o nosso bate-papo. O que o Hélio Rainho de hoje falaria para aquele menino que apareceu ali na fotografia? Então, cada vez que eu vejo essa imagem, né, eu penso que a gente tem que valorizar cada etapa, né, do aprendizado, cada degrau da vida que a gente passou. Daquele menino até aqui, houve muita festa, houve muito luto, houve muita vitória, houve muita derrota, houve muita coisa misturada. E no final da vida, a gente é isso. Eu acho que talvez a grande paixão das pessoas pelo carnaval seja essa possibilidade de você fantasiar o mundo, né? Você falou aí, por exemplo, Bruna Lombardi era uma paixão da minha adolescência. Hoje ela é uma amiga minha, uma pessoa que a gente teve uma proximidade. O Basquiat foi um impacto que eu tive de estar em Nova York, me deparar com um quadro dele, subindo a escada rolante da Galeria do MoMA e começar a chorar sem saber explicar o porquê. E anos depois eu venho a ser convidado para fazer um trabalho de um desfile de escola de samba com um enredo sobre ele, sem nem entender porque que eu estava no meio daquilo. Eu acho que a gente tem coisas na nossa vida, como eu já falei aqui, que a gente é meio que vocacionado. Para o menino se tornar um homem maduro, enfim, para a cor dos cabelos mudar, a gente passa por uma série de processos, a gente passa por uma série de desgastes. Mas a gente tem sempre que ter essa visão de que as coisas vão valer a pena, porque como eu era do teatro, da escola de samba, eu acho que eu sempre soube me posicionar muito bem nesse mundo da fantasia, de entender o que as emoções representam, mas como elas também potencializam a nossa vida. A nossa vida é isso, é uma trajetória de muita emoção. E a gente tem as pessoas, né? Então, ontem eu era uma pessoa que admirava o trabalho que o Mauro Quintais, o grande carnavalesco, fazia, e hoje eu estou aqui como um amigo sendo entrevistado por ele. Ontem eu queria entrevistar, não consegui entrevistar você quando eu trabalhava com isso. E hoje você está me entrevistando. Então, essa troca, isso só mostra que todo mundo está igual. E que do menino ao homem, a única coisa que muda é o teu senso de responsabilidade, né? E você entender que você tem um chamado, que você tem alguma coisa para cumprir nessa terra, e eu creio nisso. Sabe, eu acho que assim, a obra que Deus tem na minha vida, eu estou tentando cumprir da melhor forma possível através das coisas e das pessoas que têm vindo a mim. Então é isso, a gente só cresce, é importante que a gente cresça e nem sempre que a gente apareça, né? Que ótimo, obrigado, pai. Eu que te agradeço, muito obrigado, uma honra estar aqui com você e com essa equipe incrível. Esse foi o Quintas com Quintais, e se você quiser rever esse programa, acesse as nossas redes sociais. Até semana que vem, aqui na TV Alerj, o canal do povo.